O IBGE divulgou hoje no Diário Oficial da União uma nova estimativa sobre o tamanho da população brasileira. Já somos mais de 204 milhões e 450 mil pessoas, um aumento de 2 milhões em relação ao último dado do ano passado. O estado mais populoso, com mais de 44 milhões de pessoas, é São Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O IBGE também divulgou o PIB do segundo trimestre do ano. Nesse período, a economia recuou 1,9%. Foi o segundo trimestre seguido de retração, o que configura, de acordo com os economistas, uma recessão técnica. O resultado negativo foi puxado principalmente pelo desempenho da indústria e da agropecuária. E a divulgação do PIB do trimestre é assunto para o nosso comentarista de economia, Luiz Nassif. Bom, a queda do PIB foi maior do que a esperada pelo governo e pelo mercado. O que acontece é o seguinte: no final do ano passado, já no segundo semestre, a gente já sentia uma queda no ritmo de crescimento da economia. Você tinha uma economia crescendo em cima do crédito, em cima de salário e renda, e estava começando, esse ciclo não dura para sempre. Aí. E daí nós tivemos um conjunto de fatores adicionais. O fator China, por exemplo, a queda do ritmo de crescimento da China derrubou muito as cotações aqui de minérios, as cotações agrícolas, afetando essa parte da economia. Nós tínhamos a Operação Lava Jato e todos aqueles problemas enfrentados pela Petrobras com a queda do preço do petróleo. Dois fatos acumulados aí impactando o mercado, a cadeia do petróleo e gás. E nós já tínhamos problemas no setor imobiliário, porque você teve o boom do setor imobiliário, você vai construindo, chega um momento que você atende aquela demanda imediata e passa a crescimentos. Então, todos esses fatores estavam na mesa. Daí começa o governo e se percebe que as contas fiscais estavam com problemas. As contas fiscais em função aí da questão dos subsídios que foram dados aí a muitos setores, a questão da folha de pagamento, todo um conjunto de medidas tomadas nos últimos anos. E daí que entra o fato aí da política econômica adotada desde então, a política fiscal e a política monetária. Quando a economia está caindo e quando você tem no horizonte todo um conjunto de fatores aí mostrando que vai cair mais ainda, o governo não pode apertar mais ainda, porque daí a queda se acelera. Em geral, os governos fazem políticas anticíclicas, mas você tinha um problema das contas fiscais e o ministro Joaquim Levy achava que tinha que fazer cortes em despesa, bastante para poder acertar as contas fiscais, e acertando as contas fiscais, os empresários voltarem a investir. Isso aí não ocorreu porque você apertou tanto a despesa que a economia caiu mais ainda. E daí, quando a economia cai muito, a receita cai mais ainda. Então, a receita caiu mais do que as contas, as economias feitas com os cortes. E na outra ponta, você trancou qualquer possibilidade de reação da economia com o Banco Central jogando a taxa de juros lá para 14%, 14,5% e trancando o crédito. Então, com os três toniquetes, os fatores, é mais a questão da seca aí também que veio para piorar a situação. Então, com tudo isso, o PIB caiu mais do que devia, a receita mais do que o PIB, e o governo está ressuscitando a questão da CPMF para salvar a arrecadação no próximo ano.